Sejam todos bem-vindos. Perdão pelo atraso aí, mas não consegui chegar antes, infelizmente. Tá bom? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a vida que vale a pena ser vivida. Né? Quando a gente vai a um passeio, Porto Seguro, Fortaleza, Dubai, o que vocês acham? Nova York, né? Quando a gente volta, encontra os amigos, a gente pergunta assim: e aí, como é que foi lá? A gente fala assim: nossa, cara, foi top. Não é assim que a gente fala? Foi muito bom, né? Aquelas águas de Maceió são maravilhosas. Você voltaria lá de novo? Com certeza. Você indicaria que eu voltasse? Nossa, se você for, cara, você vai adorar. Tá? E quando a gente dá o adeus daqui, né? Quando as cortinas do teatro se fecham e a gente parte. Chega lá, Jesus vai perguntar pra gente: e aí, cara? Como é que foi lá? O que é que nós vamos responder? Nós temos duas respostas. A primeira resposta é: nossa, cara, foi top. Foi muito bom estar por lá. Ou então a gente vai falar: ó céus, ó vida, por que comigo? Né? A gente pode ter essas duas atitudes, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa, se realizar de alguma forma, valorizar isso aqui de tal forma que quando do lado de lá nos perguntarem: e aí, como é que foi? A resposta tem que ser? Não, é assim, ó, tem que ser com entusiasmo assim: nossa, cara, foi top, beleza? Pessoal, quando perguntarem do lado de lá: e aí, como é que foi? Gostaram? Nossa, foi top! Eu não sei o que o senhor acha de mim. Muito legal. É isso, cara. A vida precisa ser vivida com toda a sua intensidade. Né? Quando nós ficamos doentes, dói a unha do pé, a gente corre para o médico, né? Deu um probleminha lá no exame, a gente fica todo preocupado, tal, né? A gente vai ser internado, fazer um procedimento cirúrgico, todo mundo, um monte de médico já cuida, enfermeiro traz o lanche, a outra faz não sei o quê, super cuidado com a gente, né? Então percebe que a gente tem uma preocupação acertada com o corpo físico, né? A gente tem um certo zelo por isso aqui, né? Basta uma dorzinha, a gente já corre, já compra um remédio, já toma não sei o quê. Porém, no entanto, entretanto, nós não somos somente esse corpo físico, nós somos um ser pensante que sente, né? Nós somos uma mente e nós estamos muito doentes mentalmente e nós estamos negligenciando a nossa saúde mental. A gente não dá importância, a gente não dá o devido valor para a mente, para as coisas da alma, como a gente dá para as coisas da matéria. E por que será que existe todo um exército de pessoas trabalhando pela vida e tem algumas pessoas que desistem da vida? Parece uma contradição, né? Qualquer coisinha a gente não quer morrer, a gente quer se curar, quer ir para o médico, quer não sei o quê, enquanto existe um batalhão de gente, né? Um dá cesta básica, outro cuida, outro acolhe, outro adota, monta o centro espírita, faz um monte de coisa, tudo para cuidar da vida. E ainda assim tem gente que desiste da vida, né? Estamos doentes mentalmente falando. E por que nós estamos... Eu não sei se é alguém de vocês da área da saúde, mas existe uma pandemia das questões mentais. As depressões, os transtornos, as bipolaridades. Muita gente, jovens, crianças, idosos, não tem idade, não tem classe social. Ao contrário, parece que quanto mais alta a classe social, maior o índice de doenças mentais. Porque não tem muito se preocupar em pagar o arroz, o feijão, sei lá, né? Mas tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, já ouviram falar?
O Zygmunt Bauman, ele já faleceu nos anos 1970, 80 por aí. Ele é um sociólogo austríaco, se eu não me engano. E ele traz um conceito de sociedade muito interessante para a gente compreender esta sociedade atual. É o conceito de sociedade sólida e sociedade líquida, né? Ou sociedade moderna e sociedade pós-moderna. O que é a sociedade sólida? Depois a gente fala da líquida. O que é a sólida? A sólida é a sociedade que os nossos pais e os nossos avós viveram. Era uma sociedade onde as pessoas tinham, a vida tinha começo, meio e fim. Era uma coisa muito organizada, muito padronizada, tá? Então, por exemplo, namorava e noivava e casava para toda a vida. Quando pegava uma carteira de um funcionário para contratá-lo, esse daqui tem 1 ano de registro no emprego anterior. Ah, não serve. Pega o próximo, 2 anos. O cara trabalhou só 2 anos numa empresa. Esse cara não deve ser bom, não. Gente boa não fica 2 anos numa empresa. Na época dos nossos pais eram assim. Era assim, né? Esse aqui, 10 anos. Tá bonzinho. Ajuda, né? 20 anos. Esse cara é bom. 20 anos numa empresa, esse cara é bom. Pode contratar que esse cara é bom. Assim que era, né? A gente comprava a televisão para toda a vida. A gente comprava o micro-ondas, durava toda a vida. A geladeira comprava quando casava, passava para os filhos e para os netos. Então era uma sociedade onde a gente não tinha, a gente não, né? Eles não tinham tanta liberdade, mas eles tinham muita segurança. As coisas eram bem padronizadas e organizadas. Você sabe disso. E a sociedade atual? Então, esse sociólogo vai chamar essa sociedade de uma sociedade sólida, firme. Ok? Como que é a sociedade atual? A sociedade atual é o seguinte: a gente vai casar, se der certo. Então, quando a gente coloca o se der certo, metade do casamento já não existe mais. Porque a gente já está numa perspectiva de que não vai dar certo. E não vai dar certo mesmo. Como que é registrar, contratar um funcionário hoje? Esse cara tem 20 anos de emprego, esse cara não serve. O cara que ficou 20 anos em uma empresa, ele não está atualizado, ele não aprendeu coisa nova, ele está fazendo a mesma coisa há 20 anos. Esse cara não... Hoje, aquele que era um excelente funcionário lá na sociedade sólida, na sociedade moderna, na sociedade líquida, essa pessoa não serve como funcionário. Inverteu-se as coisas, né? Como que é na sociedade líquida? Você manda uma mensagem para o Pedro no WhatsApp, o Pedro vai ler: boa noite, Pedro, tudo bem com você? Gostaria de falar com você quando você tiver um tempinho. Não satisfeito com isso, eu não tenho muito tempo para ouvir essa mensagem o tempo todo, né? Então eu coloco no 1.5. Como que é do 1.5? Boa noite, Pedro, tudo bem? Eu posso falar com você? Depois você me liga? Não, 1.5 não dá, tem que ser no 2.0. Boa noite, Pedro. Então, nós estamos vivendo o ápice da aceleração. Nós estamos vivendo uma sociedade acelerada. Nós não temos mais tempo para ouvir a outra pessoa. A gente não se relaciona mais com as pessoas. Eu tenho um sobrinho que ele conversava com a Renata do banco, né? Ele ligava para a Renata, ele no aplicativo, né? Conversava com a Renata, resolvia os problemas. E teve um dia que ele chegou, precisou ir ao banco fisicamente. Chegou lá e falou assim: queria falar com a Renata. Renata? Que não tem ninguém com esse nome. Mas eu falo com ela todo... Ah, Renata é a inteligência artificial do banco que você está conversando. Então a gente não tem mais vendedor para a gente brigar, né? A gente não tem mais com quem brigar. Você vai brigar com a inteligência artificial agora? Percebe? Então o mundo está aceleradíssimo. Conheço uma pessoa, funcionária também de um banco, ganhava muito bem, mas não estava satisfeita, queria mais,
e resolveu abrir esse negócio de doces, bolos, que ela tinha muita afeição com a culinária, né? Então, além de ser mãe, dona de casa, esposa, trabalhava no banco e criou um outro negócio paralelo, certo? Para complementar a renda. O que aconteceu? Você dá conta disso? Fala sério. Deu um aneurisma nessa pessoa, hoje ela vive em estado vegetativo. Então, assim, então, o que esse sociólogo, certo? Ele raciocina, olha, a relação que nós desenvolvemos com as mercadorias, nós transferimos para as relações com as pessoas. Hoje, você compra o micro-ondas já com prazo de validade, com 2, 3 anos dá defeito, não vale a pena arrumar, você joga fora e compra outro. Você compra a televisão, também já tem um prazo determinado para aquela televisão durar, não é isso? Então, a relação com a mercadoria mudou. Era uma relação sólida, ela se transformou em uma relação líquida, porque nada se afirma, nada se sustenta, nada se segura, tudo escorre, tudo flui muito rapidamente. Então olha só, olha o que o sociólogo vai dizer. Bem, se eu troco de micro-ondas todo ano, por que eu tenho que ficar com essa mulher o tempo todo, a vida toda? Se eu tenho que trocar de carro a cada lançamento novo, se a cada celular novo eu tenho que trocar, por que eu vou ficar com esse marido a minha vida toda? Então nós transferimos para as relações humanas as mesmas relações que nós desenvolvemos com as mercadorias. As mercadorias são coisas, os seres humanos também se tornaram coisas. E é esta a situação que nós estamos doentes. Nossos corpos e nossas mentes não foram programados para esse nível de velocidade. Então, nós vivenciamos essa pandemia de doenças mentais. E muita gente desistindo da vida. E aí, como é que foi? Ó céus, ó vida. Então, nós que estamos aqui hoje reunidos, em nome do Cristo de Deus, a gente precisa se vacinar contra isso. Concorda? Estão prontos? Posso engatar a segunda? Quando a gente está gripado, a gente vai ao posto de saúde e toma vacina para sarar a gripe. Concorda comigo? Concorda? Tem certeza? Quando você está gripado, você vai ao posto de saúde e toma a vacina da gripe? Como é que faz? Me ajuda? Oi? Antes de ficar gripado. Quanto tempo antes? E a vacina que vai nos blindar contra as doenças mentais, contra a depressão, contra a tristeza, contra a bipolaridade, contra o suicídio. Qual é a vacina? Quanto tempo a gente precisa tomar a vacina antes dessas coisas aparecerem na nossa vida? 1 mês? 1 ano? 50 anos antes. Para criar imunidade, criar anticorpos, ficar resistente. Quem ouve as minhas palavras e realiza, fica resistente, não é assim? Pode vir a tempestade que for, não derruba aquela casa. Então, meus queridos, a gente precisa se vacinar na fecundação. Tá bom? Topa? Bem, faz de conta que vocês têm aí uma carteirinha de vacinação. Você sabe que uma dose só às vezes não funciona, né? Tem que ser algumas doses. Concorda? Vamos tomar então a primeira dose de vacina contra essa pandemia. Primeira coisa é a gente entender que a vida, a nossa existência aqui, ela é composta de altos e baixos. Esse altos e baixos eu vou chamar de inverno e de verão. Combinado? A nossa vida é feita de inverno e de verão. O que é o verão? O verão
é quando nós somos jovens, temos dinheiro no bolso, emprego, casa própria. O verão é sol, é praia, festa, churrasco, passeio, filhos, namorar, casar. É glória, concorda? Isto é o verão. A vida é feita de verão, mas a vida também é feita de inverno. O que é o inverno? O inverno é para dentro, é fechado, é acolhido. Então, o inverno é quando a dor bate à nossa porta, a doença nos visita, aquele ser querido dá alma a Deus. É quando a angústia, a tristeza aparece na nossa vida. É quando nós perdemos bens materiais. É quando ficamos desempregados. É quando a gente procura dinheiro no bolso e não tem. Procura um familiar, não tem. Teto para morar, não tem. Isto é o inverno. Alguém passa a vida inteira no verão sem experimentar o inverno? Não passa. Então, a primeira dose de vacina é a gente compreender, entender, aceitar que a vida é um fluxo contínuo o tempo todo. Um dia nós estamos no inverno, no outro dia estaremos no verão. Uma pesquisa do Ibope rápido. Nesse momento, o que é que vocês estão vivendo? Inverno ou verão? Inverno ou verão? Inverno ou verão? Inverno ou verão? Verão? Inverno? Verão? Umas 3 estações. Umas 3 estações? Inverno ou verão? Inverno. Para quem está vivendo o verão, eu tenho uma notícia que não é muito agradável. O inverno vai chegar. Se preparem. Se preparem. Se você se preparar, você vai passar pelo inverno agasalhado. O inverno vai vir, mas você vai estar agasalhado. Você vai estar com a lareira. Agora, se você não se preparar, o inverno vai te pegar de surpresa e você vai ficar falando, ó céus, ó vida. Porque o inverno vai chegar. Quando a gente entende isso, quando a gente aceita isso, a vida fica melhor, fica mais leve. Agora, para quem está vivendo o inverno, eu tenho uma excelente notícia para vocês. O verão vai chegar. A vida vai sorrir novamente. É um ciclo. Então isso, minha gente, é uma grande dose de vacina para a gente não se entregar, para a gente não dar vazão. Quando a dor chegar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se prepara porque vai vir a próxima. É sol e verão. É verão e inverno. Dá para tomar a primeira dose? Topa? Compreende isso? Aceita isso? Sim. A segunda dose é autoconhecimento. A gente precisa saber o que é que nós somos neste mundo. O que é que faz sentido para a gente? O que é que a gente gosta? O que é que nos dá prazer? Nós não merecemos o prazer. Nós temos direito ao prazer. Nós somos seres humanos. Então a gente precisa estar aonde a vida faz sentido para a gente. A gente precisa fazer no mundo e agir no mundo naquilo que faz sentido. Só que esse processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou no mundo, essa viagem para dentro, às vezes ela nos assusta e pode nos dar medo. Gera um certo medo da gente saber quem eu sou, né? Então, às vezes a gente prefere incorporar o Cazuza. Eu vou pagar a conta do analista só para não saber quem eu sou. Já ouviram isso? Pois é. Então, ao mesmo tempo que dá medo, também é dolorido, porque é o processo da porta estreita. A gente precisa abrir mão de algumas crenças, de alguns valores, recriar,
deixar o homem velho para trás, surgir um homem novo, isso é dolorido. Então, ao invés de incorporar o Cazuza, nós vamos então incorporar o... Não é o Caetano, não. Nossa, esqueci o nome do J Quest. Então vocês vão cantar comigo quando a dor do autoconhecimento e quando o medo bater, você vai lembrar disso. Canta baixinho comigo. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Para onde a gente tem que ir? Aonde a gente vai sorrir? Aonde tenha sol. Onde tem sol para você, talvez não seja o meu sol, mas você precisa identificar com toda clareza onde está o teu sol. Então, este processo de autoconhecimento exige isso de nós, dar um adeus ao medo, né? E um adeus a esta dor, e encarar este processo de autoconhecimento, para que a gente seja um pouco diferente na vida. Uma outra dose de vacina é a gente se conectar com a natureza. A gente que vive aqui em São Paulo, principalmente, nessa selva de pedra, a gente não pisa no sol, não pisa na terra, não recebe sol, né? Então a gente precisa, a natureza é uma vibração, é uma força, é uma energia que nos envolve, que nos potencializa. Para vocês terem uma ideia, né? Se nós, os seres humanos, todos morrêssemos, o que aconteceria com as plantas e os animais? Já pararam para pensar nisso? Se todos os seres humanos morressem, o que aconteceria com os animais e as plantas? Nós morrêssemos? É. A vida humana? Se todos os seres humanos morressem na face da terra, menos os animais e as plantas, o que aconteceria com elas? Uma festa para eles. Uma festa? Vamos pensar o contrário? Se todos os animais morressem no planeta, e todas as árvores, todas as plantas morressem no planeta, o que seria de nós? Qual é o lado fraco da história, gente? Percebe? Nós somos a ponta mais frágil desta criação. E a gente quer se sentir senhor da criação. Um pouco de humildade, um pouco de reverência com a natureza, um pouco de conexão. A gente precisa ir para a roça, sentir cheiro do cocô da vaca, ver como é que a galinha colhe os pintinhos, tomar banho de cachoeira, ouvir os pássaros, mergulhar no rio. Então, se você fizer isso, você volta para São Paulo e você suporta um pouco mais. Você suporta um pouco mais. Então, essa conexão com a natureza é fundamental para a gente criar imunidade mental. Se conectar com a natureza é se conectar com a própria divindade, porque Deus se manifesta através da sua própria criação. A gente precisa levar as crianças para viver isso. Eu tenho uma sobrinha que morava aqui, próxima aqui no Quêimio, só vivia doente aqui em São Paulo. Era rinite, era gripe, era não sei o quê. Se mudaram lá para o interior de Campinas, uma região um pouco distante. Acabou a doença da menina. Acabou, simplesmente assim acabou. Hoje, os cães, os gatos, tudo com doenças, com câncer, não sei o que e tal. Cria um animal na natureza lá, você vê. Se tem animal com câncer na roça. Nasci e me criei na roça. Nunca foi visto um animal com nenhuma doença, um animal mais de velhice. Nós fomos feitos da natureza, para a natureza, com a natureza. Quer se vacinar? Se conecte um pouco com a natureza.
Uma outra vacina muito poderosa é a arte, a música, o canto, o teatro, aquilo que toca em algum ponto da nossa alma e que a gente não sabe. Aquela arte que mexe em algum ponto de nós que a gente não sabe. Eu tive a experiência de levar umas 200 pessoas ao Teatro Renault, coisa top, o Fantasma da Ópera. Sabe aquela Lei Rouanet, onde tem os convites gratuitos? Não foi as 200 pessoas de uma vez, não, foi 70, depois 50. Eu fui 4 vezes assistir o espetáculo. Eu fui a primeira vez, nossa, aquilo me emocionou, eu chorei, porque é um grande espetáculo, né? Já fomos em vários, vou citar aqui só o Fantasma da Ópera. Aí na segunda vez eu falei o seguinte, não, agora já sei o começo, meio e fim, como é que termina, tal, agora beleza. Levamos outra turma, a segunda vez o que aconteceu? Chorei de novo. Na terceira vez, chorei de novo. Né? Então a arte, minha gente, é aquele fenômeno que toca na nossa alma em algum ponto que a gente não sabe descrever. E isso nos imuniza, né? Eu já falei para o pessoal, no meu velório precisa tocar Fred Mercury e Montserrat Cabaré. É isso que eu quero que toque no meu velório, porque é uma música que me exalta. Barcelona me exalta. Ney Matogrosso me exalta. William Houston me exalta. O que é que te exalta? Hã? Qual artista que te exalta? Hã? Nossa! Muito bem. Falar isso. Fala. Mas Fred Mercury, nossa, demais. Não, é top. O que é que te eleva? O que é que te vacina? Qual a parte da arte que te vacina? Eu já falei que o dia que eu for, eu quero o hino nacional. O hino nacional? Muito legal. E você? Música, você fala? O que você quiser. Elton John, bom gosto, hein? Aí se vacinar lá, você. São várias músicas, né? Milhares, mas Chitãozinho e Chororó, muito bem, nacional. E você, Roberto? Capital Inicial. Hã? Capital Inicial. Capital Inicial. E você, meu querido? Raul Seixas, vale? Vale? Gostou da sugestão? E você? Eu vou de Elton John e o rei, Roberto Carlos. Romosa. Está apaixonado. Também. Deixa eu ver, há uns 20 anos atrás eu elegeria o Roberto, hoje eu não elejo mais não. Eu mudei assim. E você? Dominguinhos. Percebe, pessoal? O que é sol para você não é para mim, mas o importante é você estar no seu sol. Você se conectar com essa coisa extraordinária que é estar aqui, nesse corpo, nessa experiência, nessa família, né, nesse trabalho, né? Porque a vida passa muito rápido. Então a gente precisa celebrar o tempo todo, a gente precisa valorizar tudo isso. Mas para isso a gente precisa se vacinar. Agora, para a gente encerrar, a gente poderia ficar falando aqui outras coisas, 2 doses rapidinhas. Uma outra dose é a gente, pode levantar, colocar o braço assim? Eu vou rodar, mas vocês não giram, tá bom? Ó, quando eu faço isso, eu tenho um campo de atuação, tá certo? Eu só consigo agir neste campo de atuação. Pode baixar. Às vezes a gente se deprime, se angustia, se entristece, porque a gente quer fazer aquilo que não está no nosso alcance. A gente quer trazer para nós a responsabilidade que não é nossa, o problema que não é nosso. A gente quer consertar a taça de que alguém quebrou, não foi nós que quebramos. E isso gera muito peso. A gente quer salvar o mundo, a gente quer salvar o outro. Não tem como, está fora do teu alcance. Não adianta você se angustiar, né, por quem está lá na guerra, porque você não tem alcance de quem está lá na guerra, a não ser através do teu pensamento e da tua prece. Mas estou falando aqui de ação concreta, percebe?
Então, a gente se estressa em todos os sentidos, porque a gente traz para a gente responsabilidades que não são nossas. E aí a gente não dá conta mesmo, né? Vai ficando tão pesado as coisas que a gente não dá conta. E a última vacina, para a gente encerrar e sairmos daqui super imunizados, né? É a prática do bem. Essa é poderosíssima, né? É trabalhar no BBB. Todo mundo aqui trabalha no BBB? Já falei aqui com o BBB, né? O que é, Roberto? Bom, bonito e gostoso. O que é o BBB, Ângela? Bonito. É o bem, o bom e o belo. Quando a gente trabalha no BBB, a gente fica hiper, mega imunizado, porque a gente se conecta com a mensagem de Jesus. Todo o trabalho de Jesus de Nazaré é para implantar no coração humano a solidariedade, o nós, a compaixão por aquele que sofre. Quando a gente socorre aquele que sofre, nós estamos sendo um Jesus em miniatura. E a gente sente, a gente não está fazendo nada pelo outro. Quando a gente faz alguma coisa pelo outro, na verdade não é pelo outro, é por nós mesmos. E isso nos recarrega as baterias. Você trabalhar em um grupo, fazer alguma coisa, se olhar para a situação humana e sentir por ela não nenhum julgamento, nenhuma crítica, principalmente nós espíritas, que nós associamos muito a questão de vida passada. Eu não quero saber se é de vida passada, eu preciso acolher, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso contribuir para que aquela pessoa não sofra tanto. Essa ação, ela não é simplesmente doar cesta básica ou coisas materiais, ela é muito mais abrangente, né? A caridade é algo muito mais abrangente. Esta é a mais importante de todas as doses da vacina. Eu tive uma experiência extraordinária. Assim que eu entrei na doutrina, eu fui participar da entrega das benditas cestas de Natal para a criançada. Eram umas 300 crianças. Passamos o dia no colégio, fazendo cachorro quente, embalando presente, entregando. Vocês conhecem a história, né? Eu saí de lá flutuando. Eu fiquei assim uma semana em estado de graça. Não me pergunte como nem o porquê. Mas foi uma sensação de prazer. Uma sensação, tipo assim, nada que pudesse me acontecer naquela semana poderia me alcançar. Entende? Então, o prazer de ajudar alguém, sem receber nem um tapinha nas costas, nem um muito obrigado, a gente se conecta com a divindade. E quando nós estamos conectados com a divindade, nada, absolutamente nada, né? Aquele que crê em mim, lembra disso? Jamais, quem beber desta água, jamais terá sede. Então hoje, às vezes eu estou lá em casa, o pessoal bate alguém na porta, eu falo assim, quem é? É a tristeza. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Quem é? É a depressão. Põe Fred Mercury aí, adeus depressão. Aí eu reservei 10 minutos, né, para sentir tristeza, que a gente também tem direito de ficar triste um pouquinho, né? Reservei 10 minutos. Quando começou os 10 minutos, toca o celular. Quem é? Pedro, é a Ângela. Você pode me fazer o evangelho aqui no centro tal dia? O tempo que eu tinha para ficar triste, né? Percebe, pessoal? A gente não pode dar trégua. A gente não pode abrir as portas para a tristeza. Precisamos ser um ser ativo todos os dias, o tempo todo, dando de graça o que de graça nós recebemos. Espaço aberto para vocês. 2 minutos, só tenho 2 minutos. Quem fala?
que vocês acharam disso? Quando eu falei de várias estações, eu quis tirar uma mudança da rota do inverno e do verão. É que a gente, em São Paulo, acho que a gente vive várias estações, né? E no emocional a gente circula um pouco nesse ambiente e nos experimentos. Mas quando a gente faz essa pesquisa, sempre vem, eu acho que eu estou aí na primavera. Eu penso que, mesmo quando eu estiver com dor, eu quero estar no verão, então eu vou estar sempre no verão. E luto para isso. Porque a gente tem dor. Sim. A gente tem as nossas. Mas eu estou no verão. Quando eu sinto dor, eu dou esse conselho para as pessoas. Não peça para ser curado, peça forças para resistir. Então eu estou no verão. Legal. Por isso que eu te falei, eu procuro não pensar no inverno. Não gosto de frio, detesto o frio natural. Mas essa friagem espiritual, mental, eu tenho que procurar estar no verão. Legal. Você ia falar? Eu imagino que você falou tudo, né? É sobre o magnetismo, né? Quando a gente imagina, pensa em algo ruim, a gente vai atrair aquilo. E se for uma coisa boa, a gente também vamos atrair. Então vamos tentar atrair a coisa melhor possível, né? E é por aí, é o positivo e o negativo. Né? Legal. Você falou da arte, né? Que é muito importante, a música, né? É muito bom. Aí, você comentando assim, eu lembrei que hoje cedo eu abri a janela de casa e eu vi uma revoada de periquito cantarolando. Eles iam pra cá e pra lá. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu chamei meu marido para ver. E eu falei, gente do céu, olha o canto deles. Vai fazendo aquele barulho mesmo gostoso. Olha que delícia. Não sei. Maravilha, né? Mais alguém? Canta o dia inteiro? Como diz, quem canta seus males espanta. Você falou de música, eu falei, e agora? Em casa é música. Fala. Eu estou muito contente, porque tem 4 meses que eu não vou lá na terrinha e está próximo já uma nova viagem e coincidiu assim de voltar aquela lembrança, aquela sensação em todo momento que você estava falando aí. Até falei para a Ângela, vou convidar ele para ir lá plantar milho e feijão com eu vou mesmo, hein? Olha, o meu sonho seria realmente morar num sítio no interior. Nossa, eu achei fantástico. Olha, então vai conversando com Deus aí que isso pode ser realizado. Não, sinceramente, eu estou com uns planos aí, se Deus quiser. O que veio a mim de graça eu vou retribuir também. Que legal. Sucesso, tá? Se Deus quiser. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só um detalhe. Como esses anos para cá, a música evangélica, cada música bonita, né, cara? Uhum. Eu tenho ouvido cada música bonita. As letras. Os protestantes americanos têm muito essa cultura da música, né? Mas lá é uma música caprichada, profissional. Mas nós temos, o Paulo eu ouvi muita música bonita mesmo. Legal. Evangelho, nem sei se é evangélico, mas tem as letras bonitas. Estou ouvindo muito. Pessoal. Obrigado. Olha essas normal, é bonita, né? Mas o americano, ele tinha essa cultura, né? Quem vai encerrar são vocês. Combinado? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder. Combinado? Pessoal, quando as cortinas se fecharem, que a gente partir e a galera do lado de lá perguntar, e aí, gente, como é que foi lá? Vocês gostaram? Qual foi a resposta de vocês? Nossa, foi top! Mas eu tô com saudade. Obrigado, gente. Até a próxima, tá bom?